Dias atrás eu também fiquei bem baleado, né? E a nossa princesinha resolveu não dormir mais, né? E assim, tá sendo bem complicado. Foi bem complicado esses 2 últimos dias. Aí tu já tá baleado. E ainda por cima não consegue dormir, então foi bem complicado. Mas eu vejo a mão do Senhor, a graciosa mão do Senhor nisso tudo. É o que eu tenho até falado. Até falei isso com o meu pastorzão. Falei, não, mas eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo porque sou eu que estou baleado, né? Muito melhor a gente ficar baleado do que ver nossa esposa, nossos filhos. Então, assim, falei, glória a Deus por isso, que seja sempre assim, para honra e glória do nome dele. Hoje a gente vai falar, antes de começar a falar sobre o que vamos falar, meus irmãos, eu quero fazer sempre aquele acordo, eu gosto de fazer um acordo com os irmãos, porque é comum, muito mais comum do que parece, a gente sempre entender, pô, essa mensagem fulano de tal tinha que estar aqui. Nós queremos um Deus soberano, que rege todas as coisas, que realmente a vontade dele prevalece. Então, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para quem está aqui. Que nós possamos olhar para tudo que for falado aqui e colocar só um bonequinho ali na frente, nós mesmos, tá bom? Que a gente não fique refletindo o reflexo do outro, mas que a gente possa realmente interiorizar e pensar, Senhor, onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado, me ajuda. Para honra e glória do nome dele. Tá bom o volume? Ou tá dando para ouvir legal? Show de bola. Abra, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17, que a gente vai fazer a introdução com esse texto. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade. E eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Oremos. Senhor Jesus, te pedimos, Pai, que nessa manhã o Senhor utilize esse teu servo, que já é incapaz dele mesmo naturalmente, mas hoje se encontra pior ainda, papai. Peço que o Senhor venha estar me utilizando como uma ferramenta tua, porque a tua palavra nos mostra que quem está fraco, aí sim que está forte, porque é utilizado por ti, Deus. Que não seja nada meu que venha falar aqui nessa manhã, que não seja eloquência, que seja o falar, nada disso, Pai. Que seja realmente a tua voz a falar com o teu povo, que seja a tua escritura aqui explanada de forma correta. Utiliza-me apenas como uma ferramenta e fala aos corações daqueles que estão aqui nessa manhã, Pai. Quebre os corações que ainda estão endurecidos e nos mostre verdadeiramente quem tu és, Pai. Não somente aqui hoje, mas todos os dias. Assim te oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Meus irmãos, então, desde já eu já peço perdão para vocês se talvez eu estiver mais abatido do que antes. Não é tristeza não, pelo contrário, é muita alegria, muita gratidão a Deus por tudo, mas a gente não é de ferro, né? O tema hoje é o seguinte: quanto mais perto de Cristo, menor eu pareço e maior ele se torna. Uma coisa que é interessante, vamos abordar aqui rapidamente, um reflexo, um resultado requerido no novo nascimento, que é o seguinte: pessoas sinceras com Deus. Pessoas sinceras com Deus. O pastorzão já falou várias vezes o que seria sinceridade, sincera, né? Tira a máscara. Pessoas sinceras com Deus. Porque quando a gente olha para o Evangelho ele é simples. Ele é muito simples. Olha só que interessante, o nosso Senhor Jesus Cristo ele ainda faz questão de fazer um resumo da lei. Ele fala o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu. Todas essas doutrinas que nós estudamos aqui, elas são maravilhosas para o ensino, para o entendimento. Mas se nós não colocarmos que esse resumo aqui é a primazia do Evangelho, não está servindo muito. Para que vai me adiantar eu saber explanar muito bem a justificação pela fé, se essa parte daqui, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, não estão
tão patente na minha vida. Não me adianta saber tudo isso daqui. E quando a gente olha para isso, eu falei, né, que o evangelho ele é muito simples. E há uma preocupação, não, há um erro, que as pessoas acham que simples e fácil são sinônimos, mas não são. Se eu falo para vocês, por exemplo, eu coloco aqui uma pedra de 500 quilos ali embaixo e falo assim, irmão Neto, coloca essa pedra aqui em cima. Isso é um pedido simples. É muito simples, isso não é difícil. Ou é difícil? Isso é simples, mas não é fácil. Isso é extremamente difícil. Como é, Davi, que eu vou pegar uma pedra de 500 quilos e vou botar ali? Ele vai ter que tentar fazer uma alavanca simples, ele vai ter que tentar pegar alguma coisa, vai ter que tentar entrar. Isso não é fácil. Então, apesar do evangelho ele ser simples, ele não é fácil, ele é difícil de ser vivido na prática. Porque é muito fácil a gente aparentar algo. Agora, viver é prática. Eu não canso de falar, meus irmãos. Teve uma vez uma pessoa que eu conheci que estava fazendo faculdade de educação física e ela sabia a teoria de um lançamento de basquete. Ela sabia toda a teoria. Ó, tem que pegar aqui, bota os dedos aqui, faz assim, faz acolá, Ela sabia toda a teoria. Quando ela vai fazer o lançamento, a bola fala, Porque a teoria ela é linda, mas a prática é totalmente diferente. Então, apesar dessa simplicidade, ela é difícil. Enquanto nós não reconhecemos que é difícil, a gente vai tentar viver um mundinho diferente. Porque não é fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, não é fácil. Não adianta, não é fácil. Não é fácil. E a gente vai explanar um pouquinho disso hoje, porque quanto mais eu tento forçar a barra, quanto menos pecador eu me considero, mais distante do Senhor eu estou. E a gente vai ver isso de forma bem prática. E é muito interessante porque as pessoas elas tendem a extremar, né? É nosso, é do ser humano isso, os extremos. A gente sempre está para um lado ou para o outro. Então, quando a gente olha para o evangelho, eu falo assim, pô, ele é simples. Ou eu vou cair no simplismo, que é um evangelho de qualquer jeito, o negócio é amar, aquela coisa bem ralé. Ou eu vou entrar no legalismo. Não, caixa. E não é nenhum nem outro, é no centro. E é a maior dificuldade que a gente tem, né? Manter o equilíbrio. É muito difícil manter o equilíbrio. Então vamos trabalhar alguns pontos aqui. O problema humano. Nós queremos crescer sem diminuir. O coração humano, ele deseja ser reconhecido. Nós queremos crescer, queremos amadurecer, queremos ser vistos como úteis, queremos sentir que melhoramos, mas existe uma marca curiosa na vida de quem realmente anda com Cristo. Quanto mais essa pessoa se aproxima de Jesus, menos impressionada ela fica consigo mesma. Menos impressionada. É muito engraçado isso, irmãos, porque assim, desde que eu caminho aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, já fez aí 20 anos, eu sempre fui muito ativo na igreja, né? Quando adolescente, fazia tudo. Cantava, dançava, peça, limpeza e tudo. Só que é muito diferente eu olhar para a utilidade que o Davi tinha antes, porque eu sentia assim no meu coração, faço um monte de coisa, maneira, né? Legal. Hoje em dia, é até engraçado falar isso, mas você não tem noção da vergonha que eu sinto de fazer tanta coisa. Porque eu olho para Deus e falo assim, caraca, por que eu faço tanta coisa, Senhor? Porque não é justo, cara. Não é justo um cara tão estragado fazer tanta coisa. Não é justo uma pessoa tão estragada fazer alguma coisa. E esse que é o X da questão. A gente não fica mais impressionado. Eu estou me desgastando. Caramba, olha, não tem. Porque você olha e você fala assim, caraca, cara. É absurdo, é loucura isso. A verdadeira maturidade cristã não produz arrogância, produz humildade, não produz autoconfiança espiritual, produz dependência, não produz a sensação de merecimento, produz admiração pela graça. Quem está longe de Cristo costuma se achar grande, e quem se aproxima de Cristo começa a perceber o quanto que é pequeno. Quantas pessoas vocês aqui já não conheceram na rua? Tu vai falar para a pessoa, não, mas eu tô assim com Deus. Eu já contei aqui para vocês, o camarada eletricista que foi lá na minha casa, começou a falar, daqui a pouco, um arzinho meio soberbo, né?
falando um pouquinho de política, daqui a pouco ele chega pra mim, cadê o teu relógio? Deixa eu lá dar uma relógio, tá pagando quanto na luz? Eu falei, pô, irmão, a luz aqui tá vindo cara. Da última vez aí veio 800 conto. Ele falou, pô, onde que fica? Deixa eu dar uma olhada. Quando ele olhou, dá pra fazer um gato aqui, mano, o que tu acha? Eu falei, caraca, maluco, o cara tava cheio de onda, pagando de assim, né, certinho, falando dos erros políticos que tem, e o cara tá querendo me colocar para fazer um gato. Eu falei, olha só que loucura, o ser humano, ele é quebrado, ele é corrompido. Aí eu comecei a pregar o evangelho para ele, né? Não, mas eu tô assim, todo dia antes de sair de casa, eu falo com Deus. Eu falo, caramba, cara, as pessoas não percebem o quão estragadas elas são, porque elas estão distantes. É simples. Porque quem se aproxima de Cristo começa a perceber o quanto que é pequeno. Existe um tipo de crescimento religioso que faz o homem se sentir superior, mais preparado, mais correto, mais digno, mais espiritual. Mas esse não é o crescimento produzido pelo Evangelho. Irmãos, eu falo de coração mesmo. Há 15 anos atrás, eu me achava mais preparado. Sim. Eu olhava e falava assim, eu sou mais preparado que o fulano. Eu podia não falar aquilo ali, né? Hoje em dia eu não acho mais isso. E é engraçado isso, porque, poxa, tu tem mais tempo de caminhada, você tem mais experiência, tu não se sente mais preparado? Não me sinto. Porque parece que quanto mais você se aproxima de Cristo, mais Ele te mostra quem você é, e você fala, caraca, realmente eu sou o Senhor. Porque quanto mais eu me conheço, menos eu gosto de mim. O Evangelho não nos aproxima de Cristo para aumentar a nossa admiração por nós mesmos. Nossa, olha só o Davi como ele está hoje. Não. O Evangelho nos aproxima de Cristo para aumentar a nossa admiração por Ele. E eu falo para vocês, eu não sei se todos têm essa indagação, mas eu tenho... Caraca, eu sempre me paro questionando, caraca, por que me escolheste? Por que me escolheste? Eu não me escolheria. Tá ali no balaio. Esse aqui não, esse aqui é desgraçado. Isso aí vai me... Sai. Mas tem gente que se auto-justifica de uma forma. Não, eu faço tudo certo. Eu dizimo, eu oferto, eu vou todos os domingos, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente já leu isso, está lá nas Sagradas Escrituras. Está andando da mesma forma que os fariseus andavam e não percebem. Olha só que interessante. Paulo começa se vendo como o menor dos apóstolos. Lá em 1 Coríntios 15, 9, diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aqui é interessante, né? Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo, porque Cristo apareceu para ele, o ensinou. Mas quando ele lembra do que ele fez, em detrimento do que ele recebeu, ele não se exalta. Ele não fala, eu sou o grande apóstolo dos gentios, enviado para... Não, o que ele fala? Eu sou o menor dos apóstolos. Paulo tinha motivos humanos para se exaltar, gente. Ele era culto, ele conhecia profundamente as Escrituras, ele foi usado poderosamente por Deus, plantou igrejas, pregou em vários lugares, sofreu pelo Evangelho, mas quando ele olha para si mesmo, ele lembra, eu persegui a igreja de Deus. Eu persegui a igreja de Deus. Eu não merecia estar onde eu estou. Eu persegui a igreja de Deus. A graça não apagou da memória de Paulo quem ele era. A graça impediu Paulo de transformar seu chamado em motivo de soberba, porque há uma diferença muito grande em aceitarmos o perdão verdadeiro de Deus e transformarmos aquilo ali em algo que nunca aconteceu. Peguem. Estamos falando sobre um pecado diretamente contra Deus. Foi perdoado. Só que nunca pense que você está num patamar acima dos que ainda não estão ali com essa mesma percepção que você. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça de onde Deus o tirou. Porque a nossa soberba faz sim a gente achar, não, eu estou melhor que o irmão. Não, eu estou melhor que o irmão. Não, irmãos, não adianta eu falar para vocês algo e agir de forma diferente. Eu falo sempre sobre isso. E acho que todo mundo aqui vai concordar. Se eu falo que eu amo a Thaís, que eu amo a Thaís, que eu amo a Thaís, mas eu não movo um dedo pela minha esposa, não adianta. Não adianta eu falar que eu sou humilde, que eu sou humilde, que eu sou humilde se os meus atos não demonstram isso. E a humildade, eu estava conversando com meu irmão Wallace um dia desses, é uma das escolhas mais sábias que nós temos.
Porque não é uma questão de eu, tipo assim, não, vou ter que dar um passinho para trás, né, para poder... Não, é um passo mais sábio, porque ser humilde é algo, entre aspas, óbvio. Porque nada do que eu tenho vem de mim. Então, pelo que eu vou querer me ensoberbecer? Então, pelo que eu vou querer subir num degrau? Então, pelo que eu vou descer os irmãos para outra prateleira? Pelo quê? Se Deus me concedeu aquilo ali é porque tem um propósito para ser utilizado para o reino dele. Foi ele que me deu e sendo utilizado para ele, para o reino dele, para atingir aqueles que ele quer atingir. Não tem como eu me ensoberbecer. É por isso que a humildade é algo até racional, se a gente parar para ver. Até porque, né, antigamente falavam assim, né, busca conhecimento, porque dinheiro tu pode perder, mas conhecimento tu não perde nunca. O Alzheimer tá aí para mostrar que tu perde, sim. Tá aí para mostrar que perde. Tem doenças degenerativas que você percebe que tu perde, sim. Então, não se baseie nessas faláciazinhas. É Cristo. É Cristo. Um dos sinais que a graça está operando em nós é que paramos de usar o que Deus nos deu como instrumento de vaidade. Dom não é troféu, chamado não é mérito, conhecimento não é pedestal. Serviço não é currículo para exigir reconhecimento. Tudo é graça. Irmãos, eu falo para vocês, eu sempre fui muito ativo, graças a Deus, aqui nessa igreja. E teve momentos, sim, que eu queria reconhecimento. Eu falei com o meu pastor, e as coisas são tão engraçadas, porque quando eu era mais jovem, eu sempre tive a vontade de alguma forma estar como líder de alguma coisa. E eu ficava, caramba, cara, eu sei tanto, eu faço tantas coisas, por que eu não sou colocado? Porque para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo eu não estava pronto. Porque aqui dentro tinha uma soberba que talvez não fosse tão visível para todos. Algumas pessoas já questionaram, poxa, Davi é um garoto tão bom, um garoto tão isso, um garoto péssimo. Péssimo. Porque hoje, quando eu olho para as coisas que são colocadas nas minhas mãos, irmãos, eu olho como um privilégio. Eu cuido e rego a plantinha porque é um privilégio. Quando eu esqueço de fazer alguma coisa que o pastor me pede, que eu sou esquecido, Senhor Jesus, tem que tomar B12, que é para... eu não fico com tristeza porque, não, porque o meu pastor me pediu. Não, eu fico falando, caramba, cara, eu vacilei, cara. Oportunidade que o Senhor está me concedendo, olha o que eu fiz. E, gente, isso aqui não é do dia para a noite, não. Vocês estão achando que o quê? Eu dormi péssimo, acordei. Não. Você vai tomando pancada e você vai andando e você vai vendo que as coisas realmente são mais leves. Você vai entendendo que o fardo que Jesus fala que é leve é esse. Porque não depende de mim. Tem pessoas que acham que isso é ruim, porque gostariam. Mas graças a Deus que não, porque tudo é graça. Minha irmã, vocês conseguem colocar aquele videozinho que eu falei, Lipe? Será que dá? Dá? Tem um vídeo, irmãos. Eu não sei qual é a congregação. Se eu não me engano, o pastorzão, ele tinha botado esse vídeo há muitos anos atrás. Mas ele é um vídeo que se encaixa bastante no que a gente está falando aqui hoje. E eu acho que seria muito interessante da gente assistir rapidinho ele. É um testemunho porque o que é legal? Como eu falei para vocês, eu não fui dormir e acordei. É um trabalho que Deus tem feito. E esse vídeo, inclusive, foi uma das ferramentas que Deus utilizou na época para cada vez eu ficar olhando e falando, caramba, cara, sinistro, cara, que sinistro. Então, assim, não sei qual é a congregação, não sei se esse pastor que está falando, que vai falar aí, está envolvido em algum escândalo, não sei de nada, meus irmãos. Vamos nos ater simplesmente ao que foi falado ali em relação ao testemunho, até mesmo do princípio. Não vamos nem pegar, que um momento ele vai falar um pouquinho sobre altar e tal, mas relevem, por favor. Vamos pegar a essência do que está sendo falado. Só está sem imagem aqui, amigo. Acho que tem que tirar aquele negócio, botar para duplicar. Porque, irmãos, vou falar para vocês. A gente vai fazer essa caminhada aqui no texto ainda, quando a gente vai olhar o apóstolo Paulo, como ele vai se aproximando de Cristo e cada vez mais ele vai se sentindo menor, cara. Aí o Davi vai querer se sentir grande. O cara que, humanamente falando, é brabo, tá falando que ele é o quê? O menor dos apóstolos. Depois vocês vão ver que vai piorar essa situação, essa autoafirmação dele. Aí eu vou... Não tem como. Eu tenho que ter bom senso. Pelo menos graças a Deus.
Se ficar ruim, aí eu vou batendo daqui, Lípia. Depois, quando tiver bom, você me fala. Vamos lá. Depois Paulo se vê como o menor de todos os santos. Lá em Efésios 3,8 ele diz o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha só que interessante. Menor dos apóstolos, depois ele caminha, menor de todos os santos. A gente bem sabe aqui, que já foi falado algumas vezes, que os santos são quem? Aqueles que foram separados para Deus. Né? Então, os eleitos aqui, vamos botar dessa forma, ele está falando que ele é o menor de todos esses, todos, pega todos aí, tem quantos? Bilhões? Beleza, ele é o menor, ele se considera como o menor. Aqui a linguagem de Paulo ela aprofunda, porque antes ele dizia que ele era o menor dos apóstolos, agora ele está falando que ele é o menor de todos os santos, não o menor entre os líderes, não apenas menor entre os apóstolos, menor entre todos os santos. Tem noção, Brendinha, que o apóstolo Paulo está falando, eu sou menor do que a Brenda. Tem noção, Teté? Ele está falando, eu sou menor que a Teté. Eu sou. O apóstolo Paulo, cara. O cara que é menor. Isso é impressionante, porque com o passar do tempo, Paulo não parece crescer em autoestima espiritual. Teve uma vez que eu fui ver um vídeo que o camarada, ele quando começou a falar do currículo do pregador, eu falei, que é isso? Eu já vi apresentações no quartel que eram menores. O cara, esse aqui é... tentando ofertar títulos do homem. Enquanto isso, o apóstolo Paulo, menor entre todos os santos. Legal, foi. Talvez não seja ele todo, não. Se quiser apagar a luz, só para... O irmão Juvenil cuidava da parte da limpeza da igreja. Fazia uma semana que eu estava com o pastor, ele entrou no meu gabinete, no meu escritório, e falou, pastor, eu vim ver se eu vou deixar, que eu continuo com as chaves da igreja, eu tenho todas as chaves dos escritórios, dos departamentos aqui, porque eu faço a limpeza da igreja. Aí eu falei, mas, irmão Juvenil, quanto a igreja me paga por mês? A igreja estava enfrentando algumas dificuldades financeiras, para a gente ver se a igreja vai ter condições de continuar pagando. Ele olhou para mim e falou, pelo amor de Deus, pastor, não fale em dinheiro para mim. Eu falei, por quê? Ele falou, eu sou aposentado, pastor. Eu limpo a igreja, mas eu não cobro nada. E sério. E eu já tinha vindo de situações de processo, de gente que trabalha 15 dias para a igreja e quer ganhar 10 mil reais de processo. Eu falei, isso não vai dar conta. Quanto tempo faz? Ele falou, faz uns 3, 4 anos, desde que eu me converti. E se esse irmão levar a igreja na justiça? Quantas vezes eu limpo a igreja? Ele falou, quase todo dia eu venho de manhãzinho limpar. Eu falei, pior. Eu fiquei pensando na minha cabeça. Eu falei, tá bom, irmão, pode seguir então. Eu falei, vou observando. Porque aí você vai conhecendo a pessoa e tal. Aí, todo dia, 7 horas da manhã, ele tinha um Fiat Uno 147. Ele encostava o Fiat Uno dele lá e ia lá limpar a igreja. Eu vinha por segunda, quarta e sexta. 8 horas da manhã eu chegava na igreja, o irmão Juvenil olhava para mim e falava, pastor, agora eu posso ir, está tudo limpo. Ele entrava nos escritórios, limpava tudo, ia no altar, passava pano em tudo, deixava tudo limpo. E na época era banco de madeira, envernizado, ele vinha, passava pano, limpava, deixava tudo limpinho. E aí ia para casa, voltava, resolvia os problemas dele pela manhã, voltava no culto da tarde. E eu fui tentando identificar se ele tinha um perfil de amanhã ou depois levar a igreja na justiça. Eu nunca vi ele reclamando de nada. Eu falei, mas eu vou ficar atento. Até que um dia ele entrou no meu gabinete e falou assim, pastor, eu queria lhe pedir uma autorização. Eu falei, pois não. Ele falou, pastor, me perdoe, mas eu fiz de tudo para poder mudar o horário de consulta. E o médico não tem outro horário, só pode me atender 8 da manhã. Eu estou com alguns problemas de saúde e eu queria pedir se o senhor me libera de eu ir limpar a igreja esta quarta-feira. Só que se o senhor disser que não tem problema, eu remarco a consulta de novo, espero, era pelo SUS, espero nem que demore 6 meses, mas eu não vou abrir mão de cuidar da igreja para uma consulta. Eu falei, não, como o senhor vai limpar a igreja? Eu falei, não, nada, pastor. O senhor não é um funcionário, o senhor não tem carteira assinada. O senhor não precisa nem justificar, é problema de saúde, vai cuidar da tua saúde. Eu falei, pastor, o senhor vai ficar bravo comigo? Eu sei vai diferenciar. Eu falei, tem gente que arruma ganhando, arruma desculpa para noite. Eu falei, esse irmão não está ganhando nada. Ele vem me pedir uma liberação, coisa que não deveria pedir, não estava pagando nada. Mas ele veio, não, meu filho,
O senhor não vai ficar chateado, pastor? Claro que não. Eu fiquei na minha cabeça perguntando isso, por que eu não tenho que os outros não têm? Aí tá, foi, o que aconteceu? Deu certo? Ah, não, pastor, eu estou tomando esse remédio, estou melhor. Um dia, o irmão Juvenil atrasou para chegar ali para a igreja, chegou, o culto começava às 9 da manhã, e ele deve ter chegado às 8, porque sempre que eu chegava, ele já estava saindo com a igreja. Nesse dia, eu cheguei, o irmão Juvenil estava limpando a igreja. E como eu cheguei bem devagarinho, ele estava nos bancos lá da frente, limpando a igreja. E eu vi que ele chegou de costas e estava chorando e falando sozinho. O irmão Juvenil deve estar passando por algum problema, ele não deve estar bem. E eu fui chegando perto dele, por trás do irmão Juvenil, vendo ele chorando, derramando lágrimas, passando pano no banco. E quando eu cheguei perto dele, eu ouvi a oração de alguém que realmente serve a Deus. E ele estava assim: Senhor, eu era um bêbado, minha família ia se perder, e não valia nada. E a Bíblia diz, antigamente, só podia entrar no teu santuário os levitas para auxiliar na limpeza. Mas no Santo dos Santos, só o sacerdote. E o Senhor me deu a oportunidade de poder limpar até o teu altar, aonde o teu servo vai pregar. E eu não bêbado, sabe a boca se eu fosse o Senhor? O Senhor não privilégio de limpar o teu templo, o teu santo templo. Isso é um privilégio que não tem dinheiro que pague. E aí meu noivo falou: Senhor, quem sentar nesse banco seja alcançado por cura. Usa o pastor Alexandre hoje por milagres, para que ele seja usado, para que vidas sejam impactadas, para que eles também encontrem a alegria que eu encontrei em ti, para que eles também encontrem a paz que eu encontrei no Senhor, para que eles encontrem a vida que eu encontrei no Senhor. E ele continua limpando. Eu falei: Senhor, eu preciso me converter. O culto não era eu que estava fazendo, era ele que estava preparando. O culto era para ele, era para o Senhor. Naquele dia eu senti que nada do que eu achava que eu era. Naquele dia eu vi alguém com uma conversão muito grande. Naquele dia saiu toda a preocupação minha com respeito. Esse homem vai levar a igreja para a justiça, reivindicando direito. Glória a Deus, irmãos. Eu acho que só até ali, já deu para entender a ideia. Quando a gente vê alguém que está verdadeiramente impactado, que foi verdadeiramente impactado por Cristo, cara, o cara está limpando a cadeira e está chorando, entendendo que ele nunca faria aquilo se não fosse o Senhor Jesus resgatando ele. E é por isso que eu estou falando, como se aproximar de Cristo de forma genuína faz a gente se sentir menor ainda. Peguem a essência disso, irmãos. Toda a soberba que às vezes a gente tem, o achismo que a gente tem, e a gente vê isso, de forma prática também lá com o apóstolo Paulo. Olha só que legal. Quanto mais Paulo contemplava as riquezas de Cristo, menos espaço sobrava para a admiração de si mesmo. Tem gente que quanto mais tempo fica na igreja, mais duro vai ficando. Já viu isso? A pessoa às vezes chega quebrantada e depois vai se endurecendo, e passa 20, 30 anos de igreja, só falta botar a toga por cima, igualzinho os fariseus. Irmãos, não dá, porque esse é o caminho do ser humano. Lembra que eu falei dos extremos? A gente gosta de extremos. A gente até costuma falar, que várias vezes os irmãos já falaram, a gente começa pela graça, depois a gente quer ir para a lei. Porque agora eu já estou justificado. Parece que quanto mais tempo, às vezes, a gente aprende a Bíblia, mais soberbo a gente fica. Quanto mais serve, mais exige reconhecimento. Quanto mais conhece a doutrina, mais despreza os outros. Isso não é maturidade, isso é orgulho religioso. Eu falo para vocês, irmãos, eu falo de carteirinha. Eu era assim. Eu falo para vocês, quando eu era adolescente, eu gostava de aprender sobre as religiões dos outros para saber mais do que o cara. Para quando eu debater com ele, se ele levantasse ali alguma coisa, eu vou dar um nó nele, não só na minha, mas na dele, para mostrar que eu sei. Às vezes as pessoas poderiam olhar e falar assim: caraca, ele sabe muito, que legal, Glória a Deus. Mas o Senhor não estava se agradando daquilo ali.
O Senhor tem se agradado do conhecimento que você tem adquirido? Você tem utilizado ele para a glória e realmente glória do nome dele? O crescimento verdadeiro nos torna mais firmes na verdade, mas também mais humildes diante de Deus. No fim, Paulo se apresenta como o principal dos pecadores. Olha só que interessante. Lá em 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal. Olha só que interessante. Paulo não disse, eu fui o principal dos pecadores. Não, porque agora ele foi salvo por Cristo, né? Então agora ele não é mais... Não, ele fala, eu sou o principal dos pecadores. Isso não significa que Paulo vivia em pecado deliberado, não, tá bom, gente? Ah, então Paulo pecava muito. Não, não é isso. É porque ele não esqueceu da onde Jesus Cristo tirou. E quando a gente não esquece da onde ele tirou a gente, isso não serve para nos dar um peso ruim, não, tá bom? Ah, não vou fazer a obra para Deus porque eu era isso, eu era aquilo. Não, não é isso não. Mas eu vou fazer obra para o Senhor, Senhor. E olha o que eu era. Olha da onde o Senhor me tirou. Olha como o Senhor me transformou. Irmãos, eu falo para vocês com muita sinceridade. Eu não consigo olhar mais para os pecados dos irmãos da mesma forma que antes. Não consigo. Eu converso com os adolescentes, eu fico até triste deles não me trazerem tanto quanto eu gostaria dos problemas que eles têm vivenciado diariamente. Porque realmente eu não vou olhar para eles com tipo... Faz a fogueira, vamos queimar. Não, eu vou olhar e falar assim, caraca, cara, eu sei. Não me espanta pecado, eu me conheço, pô. Não me espanta pecado. Se um adolescente chega para mim contando a história mais cabeluda, eu vou falar... Não, vou falar... Tô ligado. Eu me conheço, pô. Não me espanta. Então, se por acaso eu vejo um irmão pecando, eu vou sim conversar com o irmão, eu vou sim sentar e direcionar o irmão, não porque eu estou me sentindo numa prateleira acima da do irmão, não é isso. É porque meu papel como igreja, exortar. E porque, olha, a palavra do Senhor, ela se encaixa de uma forma tão linda. Por que é exortar em amor? Novamente entra o racional. Porque se eu fui alcançado, eu sei quem eu fui, eu sei que eu não mereço estar aqui. Como é que eu vou conseguir te exortar? Ah, Kátia, soube de um negócio teu, eu vou te exortar como os fariseus faziam. Não dá, porque eu sei de mim. Não dá para viver uma hipocrisia. E é por isso que se exorta em amor. Porque não tem como, pô. Eu sou ávido em me perdoar, em perdoar os meus. Mas o próximo, palavra. Não dá. A gente tem que sim utilizar a palavra do Senhor, mas exortar em amor. Não significa que Paulo não tinha sido transformado. Não significa que ele estava negando a obra de Deus em sua vida. Não confundam. Significa que quanto mais ele conhecia a santidade de Cristo, mais percebia a profundidade do seu pecado. Não dá, eu sempre me questiono disso, eu falo, cara, seres celestiais passam diante do trono do Senhor. Aí eu... Se não fosse a cruz, irmãos. A proximidade com Cristo não nos faz negar a graça. Ela nos faz perceber o quanto dependemos dela. A marca de uma vida íntima com Cristo não é dizer, eu já estou bem. Já fui salvo, então já estou bem. Mas sim, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a ter misericórdia do meu irmão. Daqueles que não foram alcançados ainda. Daqueles que estão labutando comigo, mas às vezes ainda não chegaram lá. Me ajuda a ter essa paciência. Porque o Senhor tem tanta paciência comigo. Quantas vezes eu erro, e o Senhor... Aí com o próximo... Não é desespero sem esperança, irmãos. Ah, então eu tenho que ficar lembrando do meu passado, Davi, ficar desesperado, ansioso. Não. É humildade cheia de gratidão.
Nós temos que ser gratos. Nós fomos tirados do reino das trevas. Nós estávamos fora do banquete e entramos no banquete do rei, cara. Não dá para eu olhar para isso e... Não dá. Me perdoe, mas não dá. De verdade, não dá. Porque, olha só, novamente a gente vai trabalhar com raciocínio lógico. Eu adoro o raciocínio, o racional. A parte cognitiva do ser humano eu acho algo maravilhoso. Porque, né? Cara, quando você olha... Não tem como eu ser muito duro contigo, Neto, se eu não sou tão duro comigo. Da mesma forma, não tem como, pô. Eu abro uma série de concessões para mim, mas eu vou de pé na porta do William. Não faz sentido. Eu sou cheio de concessões para mim. Não, mas veja bem, é porque eu não estava bem no dia, trabalhei muito naquele dia, é porque eu não bebi água, é porque eu não treinei, é porque minha mulher gritou comigo, é porque... Mas quando chega o outro eu não quero entender nada. Quando chega o outro eu quero claridade, eu quero uma lousa limpa. Por que a gente também não coloca todos esses pormenores? Pô, será que ele não brigou com a mulher? Será que nesse dia ele não estava mal? Será que não... Por que a gente não bota essas coisas? Então não é culpa doentia, é consciência santa, não é auto-ódio, é dependência da graça. Não podemos parar de depender da graça, não importa se você tem 40 anos de evangelho, não importa se você tem 1000 anos de evangelho, não pare de depender da graça, porque a dependência da graça é o que vai fazer você olhar para o teu irmão com amor. Porque senão você começa a subir no pedestal. 5. A presença de Deus sempre revela quem somos. Sempre. Sempre. Lá em Isaías 6,5 diz o seguinte: então eu disse, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Quando Isaías vê o Senhor, ele já tem logo uma percepção. Ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Quando Isaías vê o Senhor, ele não começa olhando para os pecados dos outros. Se fulano de tal tivesse aquele, estava lascado, hein? Se Beltrano que gosta de... Não, ele fala, ai de mim. Ai de mim. Ele olha para si mesmo. Irmãos, quantas vezes a gente vê com tanta clareza o pecado do outro? Com tanta clareza. É como uma televisão 8K. Mas o nosso a gente não percebe. E quando percebe, toma a atitude errada. Vocês vão ver que também tem isso. Depois de perceber o pecado, a gente também age da forma errada. Olha só que interessante. Quando Pedro percebe quem Jesus é, o que ele diz? Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Não tem como. Pessoas sinceras, elas ficam constrangidas com Jesus Cristo, com a santidade dele, com a graça, com o amor dele. Porque se eu sei quem eu sou, se eu não for hipócrita com quem eu sou, não dá, Senhor Jesus, não dá, Senhor Jesus. Afaste-se de mim. Quando o publicano ora no templo, ele não apresenta currículo espiritual. Ele diz, ó Deus, seja propício a mim, pecador. Quanto mais real é a visão de Deus, mais honesta se torna a visão de nós mesmos. É aquela frase, né? Você só consegue saber realmente quem você é quando você está em Cristo. E aí o pessoal tentando achar essas identidades aí fora. Eu sou um Therion, eu sou um cachorro, eu sou um lobo, eu sou um meninx, eu sou... Você só vai saber quem realmente você deveria ser em Cristo Jesus. E vai errar. O problema de muitos não é a falta de formação religiosa, é a falta de quebrantamento. E, irmãos, eu falo para vocês assim do fundo do coração. Se a gente não for louco espiritualmente falando, a gente sabe que o Senhor Jesus ele fala através de outras igrejas também, né? Apesar de sermos presbiterianos, reformados, temos a nossa visão. Eu creio que ninguém aqui acha que os nossos irmãos da Assembleia de Deus pentecostais, que às vezes falam em línguas, que creem em batismo do Espírito Santo, acho que ninguém crê que eles vão para o inferno não, né? Show de bola. Então vocês concordam comigo que Deus é o cara que vai designar céu e inferno e não é com a gente? Só que eu vejo um problema que às vezes nós presbiterianos temos, porque eu passei por esse problema. A gente tem informação, a gente é letrado, graças a Deus por isso. O que era para ser algo muito bom, só bênção,
Bênção pura? A gente consegue. O ser humano ele sempre consegue transformar as bênçãos em maldições. O que faz de nós presbiterianos, por muitas vezes, nos acharmos soberbos. Vou falar com esses irmãos aí que creem uma série de coisas e tal. Calma, meu amor, baixa a bola. Tu esqueceu de onde que Jesus te tirou, cara? Tu falava problema até ontem, pô. Pô, quarta série fraca, agora tu tá querendo se achar. Caraca, Davi, tu estudou no Pedro Lessa. Escola pública a vida inteira, municipalzão, brizolão. Aí agora tu tá achando que... Não, desce. Não dá, irmãos. Então o problema não é a falta de informação religiosa para muitos, é a falta de quebrantamento. Conhecemos as palavras certas, cantamos as músicas certas, defendemos doutrinas certas, mas perderam a capacidade de dizer: Senhor, eu preciso da Tua graça. Às vezes a gente acha assim, que porque eu já sei determinadas coisas, eu não preciso de outras coisas. Olhem para vocês mesmos, vejam se vocês caíram já nisso. Eu já caí várias vezes nisso. Falo para vocês assim, sem erro, já caí várias vezes. O perigo de uma vida cristã sem quebrantamento. Existe um risco silencioso na caminhada cristã. O risco de transformar tempo de igreja em sensação de merecimento. Pô, pastorzão, estou há 20 anos com o senhor e o senhor escolhe fulano de tal para pregar no meu lugar. Na moral, tô saindo. Pô, eu já tive uma vez, 1000 anos atrás, graças a Deus, que eu falei com o pastor, estou procurando um ministro de louvor, eu aqui... Eu devia ter o quê? Uns 15, 14, sei lá. Eu estou procurando um ministro de louvor, eu sou o quê? Sou palhaço? Não parece não, tá? Tô brincando. Mas tipo assim, na minha cabeça, tá de brincadeira. Eu aqui, ó, cantando que só parecia um curiosinho, desafinado. Queria, pô. Ah, não acredito, o senhor botou fulano. Não. Tô há mó tempão, pô. A pessoa começa dependendo da graça, depois se acostuma com a rotina, depois se compara com os outros, depois começa a se achar menos pecadora do que realmente é. É assim, irmãos, uma coisa que é legal pra caramba, que é cíclico, legal entre aspas, até porque é pra perceber. Satanás, ele não muda as estratégias dele, cara. Já tá aí há milhares e milhares, usando a mesma estratégia. Ele pode diferenciar uma ferramentinha, agora usa um celular, antigamente usava... Mas é a mesma estratégia. Então a gente começa quebrantado, machucado, igual o publicano. Depois a gente já está botando uma toguinha, entrando lá e tal, e vendo, e trocando o porquê das coisas. Vocês acham mesmo que os fariseus, eles começaram lá no iníciozão? Se você for ver os fariseus lá no iníciozão, não era ruim não, tá, gente? Só que lá no início, vocês acham que eles estavam realmente somente preocupados com o sábado pelo sábado? Mas no final, como é que eles estavam? Sábado pelo sábado. Jesus às vezes pergunta, é lícito curar no sábado? Porque os caras estavam tão engessados, mas tão engessados, que eles não tinham entendido que era o contrário. Não foi, olha só, vocês estão trocando as bolas aí, tá? Trocando as bolas aí. Aí vocês acham que nós somos imunes a isso, né? Nós somos imunes a isso. Não, porque eu sou melhor que os fariseus. Não sou não, irmãos. Não sou não. Não sou mesmo, não sou mesmo. Por isso que, Senhor, quando tiver que dar na canela, pode dar. E é interessante, né? Às vezes a pessoa, por conta disso, ela começa a orar menos, começa a ler menos, começa a vir menos, começa a fazer menos as coisas, começa a dar menos atenção porque ela dava muita atenção antes. E às vezes o contrário também acontece, tá? Continua fazendo tudo, até às vezes de forma dobrada, mas não tem intimidade com Deus verdadeira. Serve com menos alegria, mas ainda mantém a aparência religiosa. Então às vezes a pessoa está errando, está fazendo umas coisas, mas está com a aparência religiosa. Eu não estou com vocês 24 horas do dia, vocês também não estão comigo. Graças a Deus por isso. Uma fé sem quebrantamento se torna dura, fria e arrogante. Não tem jeito. Pode falar, não, comigo vai ser diferente. Não vai, meu amor, não vai. Não vai. Confia, pô. Confia, não vai ser diferente. Você vai pelo mesmo caminho, pô.
E às vezes é isso, né? Tem gente que às vezes a gente olha para pessoas que abandonaram a igreja e fala assim, pô, fulano de tal abandonou e tal. Cara, e quem permanece na igreja? E quem permanece não muda, só piora. Tu fala, caracoles, não era para ser o contrário? Você ainda sabe cantar sobre a cruz, mas a cruz já não quebra mais o seu coração. Você ainda fala sobre pecado, mas quase sempre o pecado de quem? Dos outros. Pecado, pecado, pecado do Lipe, o pecado do Lipe. Pecado, pecado, pecado da Aninha. Nunca o do Davi. Oi! Você ainda fala sobre graça, mas já não se sente tão necessitado dela. Não, é até pela graça, irmãos, mas... But, quando entra esse mais, esquece. Aí uma série de atrocidades logo em seguida. Não, Jesus Cristo até salva, até pela graça. Mas, se você não fizer... Onde que a gente viu um negócio parecido com esse aí, cara? Mais ou menos uns 2.000 anos atrás, os judaizantes, lembra disso? Que os caras falavam que era pela graça. Não, mas tem que circuncidar. Ah, os judaizantes a gente consegue ver que estão errados, mas nós não. Show de bola. Irmãos, essa frase aqui eu achei muito maneira. Fulton Sheen, ele era um arcebispo aí. Se você, presta atenção, grave isso aqui na cabeça de vocês, por favor. Esquece talvez todo o resto da mensagem, mas isso aqui vocês gravam. Se você não é o maior pecador que conhece, você não se conhece. Se você não for o maior pecador que você conhece, você não se conhece. Se eu, Davi, acho que tem fulano, eu não me conheço. E eu falo, é batata, irmãos. Eu lembro que logo ali no início a gente conversando, o pastorzão falou, pô, ora, pede ao Senhor para ele estar te mostrando. E vocês acham que foi do dia para a noite? Dormiu e acordou se conhecendo? Não, foi a caminhada. E cada vez que eu conheço mais esse cara aqui, mais eu detesto ele. Mas eu falo, Senhor, eu quero um corpo novo. Esse corpo aqui não dá mais não, mano. Porque antes eu era muito mais flexível ao pecado. Então os erros não me machucavam tanto quanto machucam hoje. Hoje tu fica tipo, caraca, 20 anos de curso. Você acaba sendo muito mais criterioso e não resistente. A graça não nos humilha para nos destruir, mas ela nos leva a Cristo. A mensagem não é, olhe para o seu pecado e se desespere. A mensagem é, olhe para o seu pecado e corra para Cristo. Lá em 1 Timóteo 1,15 diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Salvar. Eu estava conversando isso com os adolescentes hoje, a gente está trabalhando ainda dentro do tema de apologética, estamos falando agora das religiões. Uma das características que o kardecismo tem, ele fala muito de Jesus Cristo. Jesus, 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 Jesus. Só que eles entendem ele como um espírito aprimorado, perfeito, que veio... Jesus não veio para nos ensinar moralidade. Jesus veio para nos salvar. A consequência dessa salvação é sermos melhores sim como pessoas. Não é isso que lá é falado em Tiago? Então essa é a esperança. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Opa, sou pecador. Então ele veio para me salvar. Glória a Deus por isso. Cristo não veio salvar pessoas que conseguiram se tornar dignas. Ele veio salvar pecadores. A consciência do pecado não deve nos afastar de Cristo. Como a gente vê pessoas aí fora que falam, não, primeiro eu tenho que me consertar para depois eu entrar para a igreja. Para eu entrar para a igreja. Não, meu amor. É lá, é com Cristo, é ouvindo. Não é isso que também está escrito ali pela palavra? Que a fé vem pelo ouvir? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então vamos pregar. É assim que ele vai se aproximar de Cristo. E é assim que vai ser transformado. Não é, vou me consertar para eu poder entrar para a igreja, agora eu estou santo. Nunca vai entrar, óbvio. A graça, ela deve nos lançar aos pés de Cristo. O problema não é perceber que somos pecadores, o problema é tentar... Agora, olha só, os 3 errinhos que eu falei para vocês. Aí eu até me reconheço pecador. Não, beleza, Davi, eu sou pecador, só que tem 3 coisas que eu posso fazer. Esconder, justificar ou me acostumar. Esconder. Não, meus irmãos estão aqui, isso aqui então não vou fazer não, porque meus irmãos estão aqui. E fui pego no pulo, eu justifico. Ah, mas também, né, irmão? Não, mas pô, também, né, cara? Pô, Davi, tu tava dando volta nos caras lá, mas também, né, irmão? O cara deu mole. Caraca, Davi, tu pegou o chinelo do cara lá. Ah, cara, mas pô, tava ali jogado, eu achei que pudesse pegar. Caraca, a gente justifica pecado, pô.
Ou ninguém aqui, só eu que falei nessa ideia de justificação de pecados? Aquela justificação pela fé, eu justificava era o pecado. Eu estou imune a isso, porque agora eu já entendi, então agora estou imune. Não estou, não. Porque esse desgraçado desse velho homem está aqui, ó. Deve estar se mordendo por dentro por estar pregando a palavra. Então, está aqui. A justificativa pelo pecado, ela pode vir. Eu vou lá, erro com o William, mas eu não errei contigo, não. Você que errou comigo. Troquei. A gente faz isso, não? Só eu faço isso? Eu sei que faço isso, não sei vocês, né? Porque eu sou pecador, mas graças a Deus lá em cima foi falado que ele veio para salvar pecadores. Graças a Deus. Ou, o último, a gente se acostuma. Esse pecado aqui já... Senhor, desculpa. Daqui a pouco de novo. Senhor, desculpa. Senhor, desculpa. Tá acostumado, meu amor. Não mente para si mesmo, não. Tá acostumado, pô. Tá acostumado. Não sou eu que vou falar para você qual é o pecado que vocês se acostumaram, não. Eu sei quais são os meus. Que eu tenho que brigar, que eu tenho que lutar. Eu sei quais são os meus. Por isso que vocês nunca vão ser para mim ai meu Deus, sério, Babi? Não, eu conheço o Davi, pô. Se tu acha que tu é ruim, se você fala mal de mim, eu não vou nem ficar bolado quando tu tá falando, porque se tu me conhecesse de verdade, tu ia falar muito pior, pô. Eu me conheço, pô. Tá de brincadeira? Eu posso não fazer tantas coisas como antes, graças a Deus. Mas eu me conheço. Eu me conheço, graças a Deus. Graças a Deus. É por isso que sempre fica na minha cabeça. Por que o Davi, Senhor? Joga esse traste fora. A graça só é doce para quem entendeu a amargura do próprio pecado. Aquele louvor, né, que fala como amar o pecado... Esqueci agora. Vocês sabem qual é. Como é que eu vou amar aquilo que causou a dor para o meu Senhor? Como é que eu vou amar aquilo que fez o meu Senhor olhar e falar, Pai, por que me desamparaste? Como é que eu vou amar isso, cara? Pô, não dá, mano, não dá. Você não precisa fingir força diante de Cristo. Você não precisa maquiar sua condição, você não precisa apresentar currículo, você precisa se render. Cristo salva pecadores. Cristo restaura pecadores, Cristo santifica pecadores e Cristo preserva pecadores. Para concluir, Paulo não terminou sua caminhada dizendo, vejam como eu me tornei grande. Essas igrejas aí, ó, não. Ele terminou dizendo, Cristo teve misericórdia de mim. É interessante que o apóstolo Paulo já sabia desde o início, né? Para que ele estava sendo chamado. Não arregou não, cara. Foi para dentro. E não se sentiu por causa disso. Pelo contrário, ficava, caraca, eu persegui a igreja. Eu achei até legal que tem um filme, é aquele filme Paulo Apóstolo, não sei se todos já viram esse filme. Esse espinho na carne de Paulo, né? Tem estudiosos aí, cada um tem uma linha. E a linha que você quiser abraçar tá show de bola. Só que eu achei interessante que nesse filme Paulo Apóstolo, eles colocaram o espinho da carne de Paulo ser exatamente essas memórias de todas as pessoas que ele tinha matado, que ele tinha participado ali, né, das torturas e das mortes. E é muito legal que quando ele morre, aparece. E tipo assim, fica tendo flash no filme, tu não entende. Ele é angustiado e tal, ele com aquela coisa. E aí no final do filme, ele encontrando aquelas pessoas que ele matou, salvas, ele abraçando, e tipo assim, aquele espinho na carne sendo tirado. Vários spoilers. Paulo morre, tá? Mas eu achei muito legal essa leitura do espinho na carne de Paulo. Porque é isso, gente. Não é para eu... a graça não jogou no mar do esquecimento. Não é isso. O problema é que às vezes esse mar do esquecimento acaba sendo um problema pra gente. Porque eu de fato esqueço quem eu fui. Eu esqueço o que está aqui dentro. Eu quero olhar para o irmão e... dar um karatê. Não dá, cara. Se eu for sincero com Deus, não dá, pô. Não dá. Se eu for sincero comigo, não dá. Mas isso é da noite pro dia? Não é. Às vezes eu falando assim, parece que a gente vai dormir e acordar amanhã, todo mundo... Não. Não é mesmo. Essa é a marca de uma vida realmente alcançada pela graça. Quanto mais perto de Cristo, menor eu pareço. Não tem aquele louvor que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja.
com a sua graça. É constrangedor. Por isso que a palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. Não dá, cara. É constrangedor demais isso. Que isso, cara? Quanto mais perto de Cristo, menor eu pareço. Quanto mais eu vejo sua santidade, mais percebo a minha impureza. Não é quando eu olho vocês, não. Eu não tenho que me comparar com vocês, não. Eu já tô... Não é com vocês que eu tenho que me comparar, não. Me comparo com Cristo, com a santidade daquele Deus puro, santo, que os anjos abaixam para... É com esse. Aí eu falo assim, caraca, mano. Esquece, pô. Esquece. Tô podre. Porque, sinceramente, irmãos, por uma conta que está negativa, R$1 milhão, ou 1.000.001, eu tô querendo me comparar com meu irmão que tá devendo pra caramba, mas eu tô devendo um pouquinho. Tá de brincadeira? Tu tá no inferno, era pra tu estar no inferno, juntinho com teu irmão, pô. Se tu não tá, é porque Cristo te salvou. Quanto mais eu contemplo sua graça, menos eu consigo me gloriar em mim mesmo. Pergunta de coração. Pra gente finalizar mesmo. Você tá mais humilde do que era antes? De verdade. Não precisa responder. Não é, eu sou humilde. Não é isso não. É aqui dentro. Você sente essa humildade? Porque eu já falei pra vocês, eu não sentia. Não adianta eu falar, eu sentia assim, não. Teve pontos positivos, tá bom? Porque às vezes eu falo do Davi antigo assim, vai parecer que, caraca, tinha que ter matado esse moleque. Não, pode ter algum ponto positivo lá, não sei. Deve ter tido alguma. Mas eu sei. Você sabe do seu? Então, você é mais humilde do que era antes? Ou você está achando que agora, porque você está caminhando, você está mais santo, você está mais diferente? Além de agora ter o conhecimento... Você que vai dizer para você mesmo. Você está mais consciente da sua dependência? Tô consciente pra caraca da minha dependência. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso da graça dele. Tu tem isso? Tu tem essa fome e essa sede por ele? Você ainda se espanta com a graça? Tu olha para a graça e tu fala assim... Tu tem que se espantar com a graça, irmãos. Não dá para olhar para a graça e falar assim... Não, a graça, realmente, cadê? Tá ali a graça? A graça é uma das doutrinas reformadas que sim, fala... Não. Você se espanta com ela. Porque uma coisa é só eu entender a teoria. Outra coisa é entender na prática. Falar, caraca, cara, beleza, eu entendi isso na teoria, mas por que eu? Tu tem que se espantar. Todo dia tem que acordar e falar, meu Deus, a graça é enlouquecedora. Você ainda confessa pecados com sinceridade? Você ainda olha para a cruz e diz, era isso que eu merecia, mas Cristo tomou meu lugar? E eu vou além, não era só morte de cruz, era inferno. A maturidade cristã não nos faz sentir menos necessitados de Cristo. Tem gente que às vezes acha que a maturidade cristã... Não, a maturidade cristã não nos faz sentir menos necessitados de Cristo. A maturidade cristã nos faz perceber que sempre somos e continuaremos sendo totalmente dependentes da graça. Que Deus nos aproxime tanto de Cristo que a nossa soberba verdadeiramente morra. Verdadeiramente morra. Só que tem um negócio, ela vai querer reviver. Hora ou outra ela vai querer reviver. Aí tu já sabendo, guarda alta, não vai ficar dando mole. E que ao percebermos nossa miséria, não corramos para a culpa sem esperança, mas para o Salvador que veio ao mundo para salvar pecadores. Jesus Cristo, Ele nos deu essa oportunidade. Todas as vezes que você olhar e falar assim, cara, eu sou uma praga, eu sou uma peste, eu sou isso. Deleite-se no Senhor Jesus Cristo. Recline-se no colo dele. Fala, Senhor, eu não mereci essa tua graça. Por isso que é um privilégio fazer o que eu tenho feito hoje. Me ajuda a olhar para o meu irmão com mais amor. Para exortar com amor. Não é amor de, não vou falar. Porque... Não, exortar com amor. Com dor verdadeira e genuína. Porque ali também tem um pecador que foi salvo por Jesus Cristo. Que essa palavra possa ter falado com vocês. Tanto quanto ela vem falando comigo. Porque estou longe de estar pronto. Estou longe de estar pronto mesmo. Muito longe, irmãos. Mas eu falo para vocês, é muito gratificante poder reclinar nessa graça. Vocês não têm noção de... Assim, claro que tem noção, muitos têm. Mas é maravilhoso trabalhar para o Senhor, fazer as coisas para o Senhor, sentindo isso.
Não tem nada do Davi aqui de se, não tem mais não. E se quiser crescer um pouquinho, graças a Deus já tem alguns métodos para dar uma cotovelada no fronte desse miserável. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai bendito e amado, graças te damos, Pai, pela tua palavra. Que possamos verdadeiramente, Pai, cada vez mais, diariamente, sermos impactados pela graça, Senhor. Que possamos olhar para ela e nunca, em hipótese alguma, começarmos a achar que merecemos ou que eu faço determinado. Não, Senhor. Que verdadeiramente sejamos espantados todos os dias ao olhar para a tua bondade, para o teu amor. Senhor, aqueles que talvez ainda não se conheçam, que o Senhor se revele para eles e revele quem eles são. É tão gratificante poder trabalhar para Ti, Pai, sabendo quem Tu és. Causa uma confusão ao questionar por que o Senhor permite ainda assim. Mas eu entendo que é pela cruz. É pela cruz, Pai. Resgata aqueles que ainda não foram alcançados por Ti. Dá fome e sede para aqueles que ainda não possuem, Pai. Para que todos nós possamos Te servir, honrando e glorificando o Teu santo nome, Papai. Assim te oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Baixa o Rodrigo para dentro. Depois do louvor. Depois. Aqueles que puderem se colocar de pé, vamos entoar mais um louvor para o nosso Deus, clamando verdadeiramente que Ele venha estar crescendo na nossa vida e que nós venhamos a diminuir para a honra e glória do nome dEle. De Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, oh, menos de mim. Declaremos mais uma vez, mais de Ti. Mais de Ti. Que a Tua igreja clame por isso, Pai. Mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, oh, menos de mim. Declaremos juntos que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua.
que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os mais de ti, queremos mais de ti, Pai, de ti, verdadeiramente queremos mais de ti, da tua presença, de ti. Declare menos de mim e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, que Ele cresça, aleluia, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia! Glorificado seja o teu santo nome, Pai, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus. Aleluia!